Sala de aula cheia. É um prazer estar aqui, contar com a presença de todos vocês nesse evento que foi pensado há 2 semanas atrás, um pouco mais de 2 semanas, pela primeira vez em anos de parceria. Na hora que eu joguei a ideia para a Fátima, ela falou, vai dar tempo, que para ela sempre tudo dá tempo. Num primeiro momento, eu falei com o Bruno Pinot, que é o presidente do Clube de Criação, e com o Tomás Naves, que é o presidente da ABMN, Associação de Marketing e Negócios, que, na pior das hipóteses, íamos estar nós 3 contando essa história que hoje a gente vai estar compartilhando com vocês com muito mais detalhe, de forma muito mais rica, numa parceria com a JBFM, com conexões. E no decorrer do encontro de hoje, vocês vão entender que não é à toa que a Mariana, que apresenta o Conexões, está aqui com a gente, porque o Conexões da JBFM é exatamente o que a gente propõe fazer aqui. De alguma forma, está valorizando o Rio, está mostrando o que o Rio tem de bom e que, por hábito, a gente só consegue ver as coisas ruins. Quer dizer, eu acho que é tanta coisa bonita, cidade linda, tanta coisa que encanta os olhos, tanta coisa que está acontecendo e a gente trata com naturalidade, que não dá o devido destaque. Essa história toda começou há muito pouco tempo também, no final de março, quando estava para acontecer a 34ª convenção, Convenção da Central de Outdoor, um encontro interno que reúne as empresas que fazem parte da Central de Outdoor. Reuniu 300 pessoas na Barra, foi um mega sucesso. Assim que entrei, eu falei, gente, que grata surpresa, isso virou referência. O Tomás foi dar uma entrevista, falando, como diz Antônio Jorge, que grata surpresa, e realmente foi muito bacana. E, na fase de organização, a Fátima foi convidada para dar uma palestra, ela pessoalmente. E ela percebeu que, como conteúdo, seria interessante ela compartilhar, porque tinha gente do Brasil inteiro, tinha um presidente da Associação Americana, pessoas de outros países da Europa e da América Latina, e ela achou interessante apresentar um trabalho, uma pesquisa, um estudo que o Grupo de Mídia patrocinou, em parceria com a Casa Mundo, com a Adriana, nossa parceira, que é o Rio Fora da Bolha. Esse estudo, a ideia do estudo surgiu aqui, no RDC, no Mix de Mídia, em outubro de 23. Em tempo recorde, esse estudo foi desenvolvido, e em janeiro de 24, nós apresentamos na Casa Firjan. Foi aqui também, porque nós temos 2 sedes para o Mix, a Casa Firjan e o RDC da PUC. E aí, a gente apresentou aqui, no aniversário do grupo, em janeiro do ano passado. Em agosto, na Casa Firjan, nós tivemos um fórum, e foi um fórum não só do grupo, mas em parceria com a Casa, e durante o dia inteiro a gente teve uma discussão muito ampla a partir da pesquisa O Rio Fora da Bolha. E a Fátima achou que nada mais interessante do que apresentar, nesse encontro da Central de Outdoor, um resumo, um condensado. Mas por que apresentar sozinha se a gente, há menos de um ano, em agosto, faz um ano que a gente oficializou no fórum, uma parceria que vai muito além só dessa palavra desgastada que é parceria, mas uma parceria na prática com a ABMN, Associação de Marketing e Negócios, e com o Clube de Criação. E convidou o Tomás e o Bruno para participarem da mesa. Na prévia, sempre tem aquela reunião prévia do que vai ser apresentado e tal, com a organização. Nós fomos provocados. Falou, olha, já que tem planejamento, estratégia, marketing, criação e mídia na mesma mesa, por que vocês não desenvolvem uma campanha, uma peça, que a gente possa exibir depois nos nossos associados, ou seja, nas empresas de OH, pelo Brasil afora? Isso foi apresentado, a gente discutiu que caminho deveria ser, uma campanha, o Rio é bonito, o Rio é legal, sejam bem-vindos ao Rio, ou uma provocação. E aí, o Flavinho, que está aqui com a gente hoje, fez parte dessa equipe de criação, ele é vice-presidente do clube, e veio a proposta, o Rio é ROI. O Rio é ROI, mas o que é ROI?
E aí as pessoas, quando forem impactadas na rua, vão procurar no Google, vão perguntar para alguém ou vão ficar com essa dúvida sem entender mesmo. O mais doido é que o mercado, vocês, os nossos pares, não sabiam dessa historinha e, de repente, foram impactados. Porque quando foi apresentado na quinta-feira de manhã, as pessoas que estavam no encontro aplaudiram, gostaram e foram convocadas a veicular essa campanha. No dia seguinte, já estava em Petrópolis. No fim de semana, no sábado, já estava aqui no Rio. A coisa foi ganhando uma Curitiba, Goiânia, Salvador, numa velocidade muito grande. E aí os outros meios começaram a questionar por que o OH e não a televisão? E aí foi produzido um vídeo, foi veiculado na Record, no SBT, na Globo. Na Globo, no dia do show dos 60 anos, a gente estava no break. Na novela, no último capítulo da novela, a gente estava no break, ou seja, eu fazendo check-in em casa. E as pessoas sendo impactadas, mas principalmente vocês sendo impactados, sem entender direito do que se tratava. E aí algumas pessoas do mercado começaram a ligar. E o Marco Antônio Vieira Soto, que está por aqui, entrou em contato comigo, dizendo que gostaria, se colocando à disposição para participar desse movimento. E aí caiu a ficha que não era uma campanha, e sim um movimento. E o movimento, a gente sabe como começa, não sabe como termina. O movimento, muitas vezes, ele ganha uma velocidade muito maior do que quem pensou, principalmente num caso que a gente não pensou, ele aconteceu. Então, quando eu desafiei a Fátima da gente aproveitar essa data para fazer um mix, para explicar para vocês o que é o Rio Herói, o que é esse movimento, e eu falei, o Bruno e Tomás, a gente vai explicar e já está bacana. Mas aí a Fátima falou, não, vamos fazer uma coisa bem feita, e é isso que vocês vão estar vendo agora. Tenho certeza que vocês vão se surpreender. E voltando para o início da minha fala, por que Conexões? Conexões é um programa, né, um podcast da JBFM, que traz exatamente, é uma das, eu posso colocar até, tudo que vocês vão ver são coisas que estão acontecendo, não fora da bolha, estão acontecendo no olho do furacão e a maioria de vocês não sabem. Então, o que faz falta realmente é a comunicação. Então, eu vou ler, porque é um título grande. Qual é o título do nosso encontro aqui? Como a comunicação pode ajudar a divulgar projetos interessantes e construir um futuro de negócios mais conectados com o Rio. Então, esse que é o nosso desafio. Por favor, o vídeo, antes de eu passar para a Mariana. JBFM, música e informação do seu jeito. Há 25 anos, a rádio líder de audiência no seu segmento mergulha agora em outro universo, no dos videocasts. Bora gravar! O videocast Conexões JBFM nasceu nas eleições municipais de 2024, trazendo os candidatos à Prefeitura do Rio numa conversa diferente, com espaço até para falar de samba. Eu confesso que, acho que todo mundo sabe disso, eu tenho uma queda louca pelo samba, então... De lá para cá foram mais de 60 programas com personalidades que são referência no país e que têm a cara do Rio. Né, isso aqui não é território de ninguém. Então eu acho que a gente tem que ter um esforço. Nós temos uma coisa que ninguém no mundo tem, a nossa diversidade cultural. Eu ia lá com o meu carro, eu tocava na noite, ia lá e eu almejava um dia tocar na programação da JB, né? Eu vejo o Brasil, ok, tá andando, mas num ritmo lento. São mais de 12 milhões de visualizações, com destaque para os cortes no Instagram, TikTok e Facebook, que representam mais de 90% desse sucesso no digital e que tem dado o que falar. Agora com um estúdio novo, tecnologia de ponta e o jornalismo que você conhece e confia. Gostou? Então se prepara, porque a gente está só começando. Legal. Por favor, eu passo então para Mariana Procópio, apresentadora do podcast Conexões. Obrigada. Alô? Tá vendo, gente? Alô,
Alô? Agora sim. Obrigada, Antônio. Vou ocupar o palco, então, abrir os trabalhos. Bom dia, gente. Bom dia. Obrigada, Antônio. Parabéns a você, a Fátima, a todo mundo do grupo de mídia, a todos vocês que estão aqui hoje. Acompanhei o planejamento desse evento, feito com muito carinho, feito com muita competência e muita esperança, como disse o Antônio, de trazer ações propositivas para o Rio de Janeiro. Só atualizando o nosso vídeo que acabou de ver, vocês estavam 12 milhões, então tem que atualizar porque os acessos estão crescendo, o resultado está sendo muito bom. A gente já tem mais de 20 milhões de alcance desde que o programa foi criado. Então, é importante trazer essa atualização. Antes de falar um pouquinho, eu tenho 25 anos de carreira no jornalismo, a maioria no Hard News, e como muitos de vocês sabem, a maioria, acho que todos aqui, normalmente esses departamentos de comunicação, jornalismo e o comercial, a publicidade, não se comunicavam, né, durante muito tempo. Do lado de cá, ou se comunicavam em situações de crise. Eu lembro do lado de cá, né, quando tinha uma situação de crise, lá vem a galera do comercial. Do lado de lá, eu não sei bem o que falava, mas depois vocês me contam. Mas isso tem mudado já há algum tempo e com muito sucesso, produzido produtos, conteúdos incríveis, que tem colocado o Rio de Janeiro na vanguarda, vocês sabem muito bem disso. E isso mostra que, eu dei um exemplo do jornalismo, né, do conteúdo, com branding, mas isso mostra que, alinhando, unindo forças, a gente fica mais forte, e essa é a proposta, e o conceito, e a missão que me foi dada aqui, provocar e trazer essa discussão, e que muito me honra, e que termine com ações propositivas. Então, sem mais delongas, vamos agora convocar nossos convidados. A gente tem um desafio, que é o tempo. Eu tenho aqui uma outra missão também bem difícil, que é mediar o nosso tempo. Depois eu vou orientar nossos convidados. Temos a nossa brava Amanda, que está aqui na frente, com uma plaquinha de 5 minutos, que vai orientar cada convidado nosso. Temos 7 convidados, isso é inédito no Conexões JBFM. Então, será uma grande missão, mas missão dada, missão cumprida. Agora eu chamo oficialmente ao palco o nosso anfitrião, Antônio Jorge Pinheiro, presidente do Grupo de Mídia, grande realizador. Daniel Barros. Que eu ia ficar em pé, né? Que está lotado, eu ia ficar em pé. Daniel Barros, CEO do Porto Maravalha, por favor, vem para cá. Fernanda Kozak, diretora de marketing da Dream Factor, também tem feito muita coisa, vai falar para a gente. Obrigada, Fernanda. Obrigada. Flávio Medeiros, vice-presidente do Clube de Criação do Rio de Janeiro, pontuando que o Bruno Pinot estava aqui conosco, chegou a participar um pouquinho, trocar ideia, fazer o network ali, mas teve que viajar. Flávio vai estar aqui representando com honra, ele que participou também da concepção desse projeto, né, Antônio? Gabriel Pinto, gerente de inovação do Senac Rio, que também tem feito muita coisa, vai falar muito para a gente. Júlia Zardo, gerente de inovação da Casa Firjan, também outra grande parceira. E Tomás Naves, presidente da ABMN, Associação Brasileira de Marketing e Negócios. Traz, Fernando. É discreta, é bom. Sabe aqui, Tomás, que já falaram que Tomás é o grande fechamento, a Associação Brasileira de Marketing e Negócio, que a gente quer ver negócio aqui, não é isso? É isso. A gente vai ter 2 rodadas de negócios também, a gente espera, mas 2 rodadas de conversa. Como eu disse, o tempo vai ser um desafio por conta do calibre dos nossos palestrantes, participantes e do número também. Então, a princípio, gente, são 5 minutos para cada um, vão ser 2 rodadas. A primeira rodada a gente apresenta, vou perguntar um pouco, vai ser mais ou menos em comum a pergunta, para apresentar, a gente conhecer o que cada um tem feito. A gente tem agentes importantíssimos aqui do nosso Rio de Janeiro. A gente tem aqui de preto a Amanda, que vai estar com uma plaquinha no final para finalizar. Então, ela vai nos ajudar nessa contagem. Então, vamos começar. Eu queria começar com você, Daniel, falando um pouquinho do que vocês têm feito. Para quem ainda não sabe, acho que todos sabem, mas oficialmente para deixar registrado, lembrando que esse encontro vai estar sendo gravado e depois vai ser disponibilizado para quem quiser compartilhar. Porto Maravalha, conta um pouquinho para a gente o que está acontecendo por lá e as perspectivas. Legal. Bom dia a todos. Primeiro, obrigado pelo convite, agradecer a Fátima quando ela veio com a ideia. Só um parênteses, né? Eu não sou desse mundo, eu sou engenheiro, tá? Então sou um cara mais cartesiano, caixinha, processo e tal, mas eu sempre olhei o mundo da comunicação, né, da publicidade, como fazer uma mágica de transformar, né, um produto em algo que alguém queira comprar ou queira consumir. E vou depois falar um pouco disso, a conexão lá com o Maravalha, mas
Só explicar um pouco o Maravalha, não sei, só curiosidade, quem conhece ou já ouviu falar do Maravalha aqui? Só para... Até que tem bastante gente, então estamos trabalhando bem na comunicação, né, Rodrigo? Mas vamos lá, a gente é o Hub de Inovação e Tecnologia da cidade do Rio de Janeiro. Foi criado dentro de uma política pública de desenvolvimento da cidade, talvez de resgatar um protagonismo da cidade que seja compatível com o tamanho, né? A gente é a segunda economia do país, e acho que no passado dos últimas décadas, dos últimos anos, o Rio perdeu muito protagonismo em muita coisa, inclusive no cenário de tecnologia e inovação. É muito comum a gente ver outras cidades menores, com trabalhos brilhantes, como Porto Alegre, Recife, lá o Porto Digital, Florianópolis. E o Rio pode entregar muito mais. A gente tem muita produção de cérebros, né, de talentos. Então, aqui o exemplo, a PUC. Peguei esse número ontem, são 23 mil formandos por ano em STEM, né, matemática, engenharia, enfim, das ciências, etc., que acabam sendo exportados. Então, essa política de desenvolvimento ela vem com uma ideia de desenvolver a cidade, mas também de trazer esse protagonismo. A grande visão é colocar o Rio como capital da tecnologia e inovação na América Latina. E não é só o Maravalha como um hub, tá? Um local de conexões, já explico um pouco mais sobre o que é o Maravalha, mas como uma série de outras iniciativas. Então, a gente tem toda a parte de desenvolvimento da região portuária, do centro da cidade, toda uma parte de infraestrutura para atrair empresas para cá. Os próprios grandes eventos, acho que quando a gente vai para o mundo de negócios, recentemente o Web Summit é um grande evento, né, que veio para a cidade, acho que provavelmente muitos de vocês aí acompanharam ou tiveram. Então, tudo isso se soma com o Hub. O Hub, né, ele é um lugar de conexões, até vocês falaram um pouco, né, o Jorge falou de conexões. No mundo da tecnologia e inovação, essas conexões que geram, despretensiosas, que geram alguma coisa, o pessoal chama de serendipidade, né? Tipo, você junta ali um monte de gente e tem um problema, alguém começa a conversar e, naturalmente, aquelas colisões geram alguma solução que pode gerar algo muito disruptivo. E muitos desses locais, como o próprio Maravalha, nascem para como é que eu potencializo e acelero e crio mais momentos de encontro de pessoas com competências diversas que vão naturalmente se juntar para resolver alguma coisa. Então, isso é um pouco do próprio conceito na essência. Tá? Mas a gente está na área portuária, é um galpão que foi reformado pela prefeitura da cidade, tem 10 mil metros quadrados. A gente tem uma universidade operando lá, que é o Impatec, tem 200 alunos de matemática estudando lá desde abril do ano passado. Tem um ano que a gente foi lançado, 6 meses de operação do Hub, tá? E a gente tem 3 grandes objetivos, assim, quando a gente olha o contexto de desenvolvimento da cidade. Um é como é que a gente origina mais empreendedores, mais startups. Então, originação é algo muito importante para devolver esse protagonismo. O segundo é como é que a gente potencializa e desenvolve quem já está empreendendo, o que existe de startup e negócio emergente aqui na cidade. E o terceiro é como é que a gente atrai pessoas, startups ou empresas de outras localidades que enxerguem o Rio como um grande mercado. O Rio é um grande mercado potencial, seja B2B ou B2C. Então, tudo que a gente faz, de certa forma, é propiciar conexões, programas, formações, acelerações para originar, potencializar e atrair. Tá? Depois eu falo um pouco mais, meu tempo estourou, mas dando um overview é isso. Quer concluir um pouquinho? Tem mais 1 minuto. Mais 1 minuto? Deixa eu dar um... Né, então... trair um pouco. Quando ela levantar a plaquinha do finalizado, tem 1 minuto para concluir. Então, tá. Finalizado, eu falei, vamos cortar meu microfone. Não, acho que uma curiosidade, para quem não conhece, né, ou quem foi, acho que de janeiro para cá, a gente intensificou muito a operação, então acho que tem outra cara já. A gente tem 60 empresas residentes com a gente, tá? Ou seja, que estão lá usando aquele espaço ou como escritório principal ou como escritório de apoio. A gente tem mais de 200 empresas conectadas. A gente tem uma série de programações, de eventos, de encontros, seja conteúdo, seja só network, que a gente faz. Toda quinta-feira tem o nosso happy hour, então já fica o convite. Acompanhe a gente tem uma newsletter que resume tudo que a gente fez e tudo que a gente está programando fazer. E a gente lançou, né, recentemente, né, no contexto do Web Summit, nosso primeiro programa de aceleração. Tá? Então, a gente selecionou 10 empresas que estão nessa primeira turma, que a ideia é que a gente desenvolva, né, potencialize e ajudem elas no seu crescimento natural. Então, só com um fechamento geral, é isso. Perfeito. Obrigada, Daniel. Daqui a pouco a gente fala mais um pouquinho do futuro. Fernanda, que é diretora de marketing da Dream Factor, que tem feito muita coisa e tem planos para muito mais. Eu queria dar a dimensão real do que está acontecendo agora. Obrigada, Mariana. Primeiro, bom dia a todos. Um prazer enorme estar aqui. Queria agradecer a Fátima e ao grupo de mídia pelo convite de estar aqui participando desse bate-papo e nesse movimento em prol do Rio.
Adorei o insight do Marco, do movimento, porque, de fato, é muito mais do que uma campanha, é um movimento. Eu sou carioca, apaixonada pelo Rio de Janeiro, amo morar e trabalhar aqui, e estou muito animada de estar participando aqui desse movimento. Bom, trabalho na Dream Factory. Dream Factory, imagino que vocês conheçam, é uma empresa de entretenimento ao vivo do grupo Dreamers, uma empresa que existe há 22 anos, nasceu lá atrás como uma produtora de eventos para fazer o Rock in Rio. Ao longo desses anos todos, criou e implementou várias ações integradas de marca com entretenimento ao vivo. E, nos últimos anos, o nosso foco foi justamente nos nossos projetos proprietários. Muitos desses projetos são no Rio de Janeiro, em diversos territórios da cultura brasileira, né? Então, a gente tem projetos de arte, esporte, música. E aí eu acho que vale a pena trazer para cá alguns exemplos de projetos que a gente tem no Rio de Janeiro, como a Maratona do Rio, Arte Rio, o Carnaval de Rua do Rio, que a gente faz em conjunto com a Rio Tour, a Árvore do Rio. Agora, no Corpus Christi, a gente vai ter a Maratona, a 23ª edição da Maratona do Rio. E esse é um projeto que mostra o potencial do Rio de Janeiro. A gente está muito feliz que a Maratona do Rio acabou de ser eleita por um Instituto Global, um estudo global da Brand Finance, como a 11ª marca mais valiosa de corrida do mundo, né? A gente está muito próximo de Paris, Londres, estamos na frente de Chicago, junto com as outras majors. Então, acho que isso mostra um pouco o potencial da nossa cidade, esse cartão postal para o mundo. Na maratona, a gente, esse ano, foi recorde de inscrições, a gente teve mais de 420 mil pessoas na fila, temos 60 mil inscritos, e desses 60 mil inscritos, 85% vêm de fora do Rio de Janeiro para cá. Ficam, em média, 5 dias na cidade, lotando todos os hotéis, né? E a gente, todo ano, faz com a FEComércio um estudo de impacto econômico para ver qual é o impacto econômico desse projeto aqui na nossa cidade. E, pegando os dados do último ano, a gente teve uma movimentação financeira em torno de 355 milhões, gerando mais de 3 mil empregos. Então, acho que isso mostra aí o potencial de como o entretenimento ao vivo, com eventos como a Maratona, a própria Lady Gaga, que aconteceu agora, pode colocar a nossa cidade como protagonista no noticiário, não só do Brasil, mas de fora, né? E sendo aí esse cartão postal e essa vitrine para o mundo, incrementando muito a nossa movimentação financeira na cidade. Vem por aí Corrida da Ponte também? Vem Corrida da Ponte também, dando spoiler aqui. No início do segundo semestre, a gente vai retomar, aí, depois de 12 anos, a Corrida da Ponte, que é um cenário icônico, não só do Rio, mas do Brasil como um todo. Vai ser uma experiência única e exclusiva, porque, de fato, a ponte é um lugar que, se não for, nesse momento da corrida, ninguém consegue correr lá, né? Então, assim, a gente está com uma expectativa muito alta, a gente vai lançar em breve, estou dando spoiler aqui para vocês. A gente está muito feliz com essa retomada vai se chamar Desafio da Ponte. Quem quiser correr já começa a treinar aí, porque vai ser em breve. E corre para se inscrever, né? Porque a expectativa é de que acabe ali nos primeiros minutos. É verdade. Obrigada, Fernanda. Flávio, queria passar para você, do lado de lá, né? O Flávio, que é vice-presidente do Clube de Criação, participou, como eu disse, né, Antônio, concebeu um pouco desse projeto. E aí eu queria a sua visão do lado de cá, de como é que está o mercado hoje, você. Então, bom dia, galera. Eu queria vou fazer uma reflexão aqui, trazer uma provocação para a gente pensar, tá? Para abrir um outro viés aqui do bate-papo da gente. A gente está aqui do lado de entidade, está aqui do lado da Firjan, está aqui do lado do Porto Maravilha, que eu conheço um pouquinho, eu estava conversando com o Daniel, do lado do cenário, do Gabriel, a Dream Factory fazendo esse trabalho, e eu pensando aqui, por que a gente está falando desse assunto num fórum, num quórum, que é de publicidade, de propaganda, e eu acho que eu vou trazer essa provocação para cada um pensar por que a gente está falando desse assunto aqui. Eu acho que a gente, né, nosso setor, que está aqui reunido, a gente tem que correr um pouco atrás agora. A gente sempre foi a ponta da tendência, a gente sempre foi a ponta do bate-papo, a gente sempre foi a ponta da tecnologia, a gente sempre estava discutindo e criando o que era o Brasil da comunicação, né? Hoje, quem está criando o Brasil da comunicação no Rio de Janeiro são esses caras. Ele que está trazendo a novidade do Porto Maravilha para discutir startup, discutir tecnologia. A Firjan está discutindo ontem, só para ter uma noção, eu até comentei num post da Júlia, a Firjan fez um bate-papo um dia desse atrás
com Queremos, para transformar, sobre a capacidade do Rio de voltar a ser, vou falar voltar, tá, Júlia? A ser a capital da música no Brasil, e não tinha nenhum debate junto ali, a reboque, sobre o que trilha, jingle, comercial faz. Se a gente está discutindo música, o Rio de Janeiro ele era o celeiro da música comercial, jingle, os grandes jingles históricos saíram do Rio. E a gente estava discutindo se o Rio voltaria a ser a capital da música, estamos fazendo investimento para ser um hub, e não tinha ninguém debatendo o nosso lado lá. Falou assim, gente, a gente quando faz uma música, um jingle, por exemplo, a gente está alimentando um estúdio, pago por uma marca, né? Porque a gente, no final das contas, a gente está pagando a conta via as nossas marcas. Então, quando a Varig criava um jingle, ela pagava um estúdio que mantinha o estúdio aberto, pagando profissional para virar a capital da música. E a Júlia até comentou, isso é que faz indústria. Isso que faz a roda girar. Né? Eu tenho certeza que o Gabriel está botando no mercado um monte de gente capacitadíssima que está discutindo a ponta da comunicação e a gente tem que estar de olho nisso. O que esses caras estão fazendo? O que o Maravalli está fazendo? Então, assim, acho que é uma provocação, porque o Rio hoje, o poder público e a cidade, essas entidades, acho que a Dream Factory entendeu bastante isso, né? Então é legal ter a Dream Factory na mesa, porque ela já entendeu isso. A gente está fazendo... o poder público, eles estão dando condições, trazendo evento, criando ecossistema de indústria criativa, baixando o imposto de SS Tech, por exemplo, de empresas de tecnologia, criando um corredor de criptomoeda, daqui a pouco vai ter no Rio de Janeiro. É uma intenção, né, ter um estudo sobre transformar o Rio numa cidade propícia à discussão da criptomoeda. O Sandbox, tem um monte de iniciativas que estão sendo feitas e que a gente tem que correr atrás. Então, a provocação é assim, eu quero mais debates desse, eu quero mais discussões dessa, eu quero trazer vocês mais para perto e, pelo amor de Deus, colocar a gente dentro desse ecossistema e desse ecossistema. Acho que é isso que a gente precisa. Entrar, embarcar nessa para criar no Rio de Janeiro esse espaço de ser a cidade também, a capital também da comunicação, voltar a ser a capital da comunicação no Brasil. Muito bom. Excelente. Obrigada, Flávio. Gabriel, agora conta um pouco do ecossistema de vocês. Bom dia, eu sou Gabriel, eu sou gerente de inovação do Senac e pesquisador de inteligência artificial da Unirio. Antônio, nosso embaixador, e Fátima, obrigado pelo convite, vocês são incansáveis, parabéns, e a energia de vocês é o que o Rio precisa. Daniel, todo mundo aqui faz um trabalho muito bacana, e o que você trouxe uma reflexão importante, mas eu vou apresentar aqui, mas eu acho que vocês estão dando um passo, estou olhando para a cara de vocês, esse passo aqui é muito importante, porque é difícil pra caramba juntar esse tipo de gente como vocês para pensar, acho que muito difícil, eu estou olhando aqui animadíssimo, eu falei, cara, só vai sair coisa boa daqui. O Senac começou um trabalho de transformação para a tecnologia há um tempo, liderado pelo nosso presidente Antônio Queiroz. Há 4 anos, né, a gente começou um movimento de trazer o Web Summit para o Brasil como uma ancoragem dessa transformação, mas não foi só isso. A gente veio avançando, o Senac inaugurou a Cápsula, que é o nosso centro de inovação, não vou nem perguntar quantas pessoas conhecem, porque eu estou aqui para apresentar para vocês a Cápsula. É o centro de inovação do Senac, onde a gente tem um lugar de experimentação de novas tecnologias, pensado e projetado para a economia criativa. O legal é que é um espaço ainda em projeto. Ele tem um laboratório de mídias que é para as empresas experimentarem inteligência artificial, desenvolvendo projetos e com acesso a recursos, porque a gente sabe que o debate é super importante. Mas se a empresa tiver a chance de conectar com um profissional e um local facilitado para poder experimentar inteligência artificial, que absolutamente vai transformar o negócio, acho que ajuda mais. A gente, há 2 anos, a gente teve a oportunidade de se conectar com o pessoal da Alma BPPO, né? O nome que fez aquele comercial da Elis Regina, e aí a gente pensou um laboratório que a gente pudesse multiplicar esse tipo de caso dentro do Senac. E é isso que a gente vem fazendo. Fora isso, a gente forma 10 mil alunos em tecnologia, todo mundo reconhece o Senac na formação
do design gráfico, do design digital, e a gente vem transformando e vai entregar um novo portfólio de cursos para formar as pessoas para trabalharem dentro das agências com essas competências que são necessárias para a gente conseguir fazer o Rio transformado. A gente vem fazendo uma série de outras ações que são para movimentação, para entregar profissionais, porque a gente acredita no final do dia que essas novas pessoas, trazer essas novas habilidades, essa energia nova pode ajudar as empresas a darem um salto. O Rio está passando por um processo de transformação super importante, né? Lá no Web Summit a gente recebeu a notícia do Rio de Janeiro AI City, né? Que eu não sei que todo mundo já conheceu essa iniciativa que vai trazer os data centers para o Rio, vai conseguir aumentar a capacidade para experimentar, a capacidade é um delta que o Rio ganha dentro dos negócios para poder trabalhar nessa transformação. Então, a chance da gente fazer parte da FEComércio, né, o Senac faz parte do sistema FEComércio, é a gente poder estar conectado com as empresas e criar não só os cursos, mas projetos que sejam diretamente conectados com a realidade de vocês para responder o desafio de vocês, porque a nossa essência, nosso DNA é empresarial. E fazer o Rio de Janeiro a força da economia criativa, mais uma vez, acho que já está nesse caminho, né? Só empurrar um pouquinho mais longe é nosso objetivo. Acho que é isso. Obrigada, Gabriel. Júlia Zardo, gerente de inovação da Casa Firjan, que também tem feito muita coisa. Júlia, apresenta para a gente um pouco. Gente, bom dia. Queria agradecer também o convite do Antônio, da Fátima, de todo mundo. Tomás já é parceiro também aqui, da Mariana. Queria dizer que estudei aqui, inclusive temos aqui uma colega de graduação, Emília, fiz jornalismo, Emília Publicidade. Sou professora aqui da PUC há bastante tempo de empreendedorismo e trabalhei com incubadora de empresas aqui durante 18 anos, montando empreendimentos tanto de tecnologia quanto da economia criativa. E aí, tem uns 7 anos mais ou menos, Gabriel estava lá na Firjan, e aí me chamou para lá. E eu não sei se vocês conhecem a Firjan. Firjan é a Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, então tem todo um trabalho de representação dessas indústrias. E trabalha também com o SESI e Senai, que é educação, né, educação básica, educação profissional, desenvolvimento de tecnologia com institutos de inovação, e IEL, Firjan e IEL, que é um trabalho de gestão de líderes. Está tudo mudando tanto, os líderes das empresas precisam mudar, porque quando a gente pensa em indústria, a gente pensa nas grandes indústrias, né, do Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro tem as maiores indústrias do país, estão aqui. Mas vocês sabem que 80% dos nossos associados, a gente tem 7 mil associados, 80% são pequenos ou médios. Então, é muito difícil para o empresário pequeno pensar em inovar, né? A gente tem os desafios do dia a dia, o custo da energia, o custo da logística, o problema tributário, e aí eu vou parar para pensar, eu não tenho recurso. Às vezes, recurso humano, eu não tenho tempo, não tenho dinheiro. Então, é um desafio parar para pensar em inovar, e a Casa Firjan, que fica lá em Botafogo, veio para responder a esse desafio. E aí eu queria perguntar também, fazer enquete, quem aqui conhece a Casa Firjan? Já esteve lá? Levanta a mão. Olha que lindo. Gente, quem não foi, né, está perdendo. Precisa Júlia, ir. Eu fiquei mais atento que você, porque como a Casa Firjan é uma das sedes do grupo de mídia, significava dizer que vocês não estavam indo aos nossos eventos. Ele já estava aqui botando a lista de chamada, quem não foi no último. Mas, assim, é muito legal a gente ser esse espaço, né? Eu acho que, como vocês falaram, a gente precisa desses espaços no Rio de Janeiro para pensar desenvolvimento, para fazer com que a gente volte a ser esse lugar, esse hub de inovação, desenvolvimento e economia criativa, né? A gente tem esse desafio de contar o que as instituições fazem. A gente tem vocês devem acompanhar, mas no Instagram da Casa Firjan tem toda a agenda, que é bem diversa, né? Estava conversando com o Tomás quando a gente chegou. Hoje a gente tem lá, no fim do dia, um meetup de propriedade intelectual.
né? Então, assim, são assuntos importantes para a indústria, mas na casa a gente faz também esse exercício de traduzir, né, os assuntos que a gente está falando, de tendência, de futuro de empresa. Não sei se já ouviram falar do Laboratório de Tendências, que a gente tem lá, a Carol Fernandes é a coordenadora. Eles fazem reportes de macrotendências, de futuro, para todos os setores. Então, isso é um conhecimento muito legal para a empresa, mas também é um conhecimento muito legal para a população em geral, para vocês, para a área de vocês, principalmente. Quem não baixou o report, não escutou, pode escutar. A gente tem o Fab Lab, por exemplo, que é o maior Fab Lab da América Latina, agora tem 3 andares. Faz Open Day, quer dizer, para a gente experimentar a cultura de pensar em inovação, de pensar em outras coisas. Eu queria dar uns dados aqui do mapeamento. Já subiu o Finalize, né? Então tem mais 45 segundos. E a gente tem um mapeamento da indústria criativa desde 2008. Gabriel participou do mapeamento, Joana, que está aqui, participou do mapeamento. E ele traz alguns dados sobre a indústria criativa no Brasil desde 2008, quando ele começou a maior série histórica que a gente tem. E a Fátima sempre nos provoca com os dados publicidade, marketing. E aí a gente vai lançar um novo agora, no final do mês de junho. Mas, para dar alguns dados para vocês, a tendência de publicidade e marketing é sempre de crescimento. Pré-pandemia, pós-pandemia, crescimento de vínculos na economia criativa. Depois eu vou dar mais informações para vocês, mas na economia criativa é o segmento que mais emprega em número de pessoas. Só que a gente tem uma visão, né, que está tudo indo para São Paulo, quem que está sobrando aqui? E aí a gente buscou, o Neto, que está trabalhando com a gente buscou os dados do Rio. E, gente, assim, a tendência do Rio é de crescimento também. A questão é que o número absoluto de São Paulo é de 122 mil empregos, por exemplo, na área de publicidade e marketing. No Rio de Janeiro, 22 mil. Mas, assim, proporcionalmente ao nosso pessoal empregado, ao tamanho do nosso Estado, é um setor muito grande, importante, e a gente tem todo o movimento de soft power que conversa com o Rio ROI pra caramba, né? E a gente vai estar muito feliz de conversar sobre isso aqui com vocês. Obrigada, Júlia. Essa palavra agora é o Tomás Naves, que é presidente da ABMN, associação importantíssima. Falar um pouco para a gente do que está acontecendo agora e onde está esse crescimento que a Júlia falou, né, Tomás? Bom dia a todos. Prazer enorme estar aqui. Obrigado, Antônio Jorge. Obrigado, Fátima. Mais um evento realizado juntos aqui. Queria abrir falando um pouco dessa iniciativa, né, que a gente já falou também em outros eventos, mas é sempre bom a gente reforçar que foi essa união, né, das entidades, né, que estão aqui presentes, que foi o Grupo de Mídia, o Clube de Criação e a Associação Brasileira de Marketing e Negócios, né? Eu gosto sempre de dizer que as pessoas que têm essa capacidade, né, de entender, né, de que a gente junto é mais forte, né, elas são diferentes, né? Porque a nossa tendência é de achar que a gente não precisa, né, de ninguém, a gente não precisa de outro, né? A gente teve algumas resistências, inclusive, de algumas pessoas com relação a essa ideia, e a gente acabou vencendo, né? Então, eu acho muito bacana a gente estar reforçando essa união, e eu vejo ela cada vez mais profícua, eu vejo ela cada vez mais aceleradora, né, de oportunidades, de negócios, né? Porque é muito óbvio, né, a gente pensar dentro do nosso... Essa chamada do Flavinho, aliás, é muito boa, né? Eu acho que o que o Flavinho estava dizendo é um pouco isso. A gente tem que abrir um pouquinho mais a nossa cabeça, né, com relação à nossa amplitude de atuação, né? Eu acho que eu que já fui agência, né, eu que já fui veículo, já fui anunciante, né? Então, graças a Deus, na minha composição curricular, eu costumo dizer que isso é um grande diferencial que eu tenho, porque eu já passei pelos 3 lados, né? Que eu conheço bem o funcionamento das 3 casas. E aí, quando a gente juntou, né, mídia, né, criação e marketing, né, a gente criou, o tripé perfeito, né? É quase que nós somos uma house, né? Nós 3 juntos, a gente faz tudo. A ideia da Fátima, quando chamou a gente e gerou ali a ideia sacada da campanha, foi por causa disso, né? Porque se a gente tivesse lá só eu e o Antônio Jorge, nós não íamos conseguir criar porra nenhuma. Não ia ter essa campanha. Então, o Rio ROI
é o retrato, né? É quase que um filho, né? dessa união. Né? Então, assim, eu acho que a gente tem que cada vez mais entender, né, no nosso universo, né, que a gente tem uma condição de pensar de uma maneira mais ampla, sempre. Né? Aí, estava aqui falando com a Júlia, aqui, quer dizer, Porto Maravilha, né, muito importante isso. Alguém comentou com a Fátima, mas um fórum de mídia, e você vai trazer esse pessoal do Fijan, do Senac, não tem nada a ver com o nosso fórum de mídia, né? Quer dizer, está equivocado quem pensa assim, né? É super importante, Daniel está aí, quer dizer, eu não conheço ainda, já falei com a Júlia, vou lá marcar, vou ligar para o Daniel, vou marcar, ainda não estive na cápsula, vou marcar com o Gabriel, vou lá visitar a cápsula, quer dizer, esse exercício de abrir a cabeça, né, de estar fazendo novas conexões, isso é que faz a gente crescer, né? E aí me pediram para abrir falando um pouco da BMN, né? A BMN é uma associação de marketing, né? Foi criada em 1971, né? Acho que no mesmo ano do grupo de mídia, se não me engano. O grupo foi em 72. 72, então sou um aninho mais velho que o Antônio Jorge. Nós estamos fazendo 54 anos, né? Passaram presidentes históricos pela associação, Rui Fleck Schneider, Paulo Protásio, Guinle, Walter Zagari, Luiz Lara, Júlio Casares, quer dizer, Dudu Godoy, pessoas que realmente são super importantes nesse nosso mercado, e uma entidade que tem essa vocação, né, que tem essa finalidade de desenvolvimento mercadológico, né, uma coisa que eu acredito muito. Eu estou lá, sei lá, há mais de 20 anos, já fui presidente, depois eu voltei, saí, também sou igual o Antônio Jorge, o Putin da BMN, e preciso de arrumar um sucessor, né, porque está ficando ruim para nós dois, já está ficando ruim para nós dois. Daqui a pouco vou chamar de ditador. Os ditadores da entidade. Da entidade. Né? Preciso de arrumar um sucessor. Mas eu realmente gosto, eu acredito, eu acho que isso é importante. Os trabalhos que a gente faz junto às universidades, né, os seminários. Às vezes eu encontro uma pessoa que ela fala, pô, Tomás, tudo bem? Eu falo, oi, prazer e tal. Cara, eu vi uma palestra sua que você fez na faculdade há 10 anos atrás, aquilo que você falou lá me ajudou na minha vida e tal. Cara, isso não tem preço. Isso não tem preço. Né? Em 79, a gente incorporou a palavra negócios, né? Que eu acho que foi super importante, também ampliando um pouco essa questão do universo de atuação. Né? E nós temos essa nossa intenção de desenvolver o mercado, de contribuir com o mercado, aprimorar o mercado e fazer com que esse mercado seja cada vez mais pujante, melhor, mais atrativo, né, para todos os nossos mantenedores. Obrigada, Tomás. Antônio Jorge, nosso anfitrião, palavra sua. Fala um pouquinho do grupo de mídia, além do Ria Roy. Então, o grupo de mídia, foi bom que tanto o Flavinho como o Tomás levantaram duas questões que são muito presentes, muito vivas no nosso dia a dia. O grupo foi criado em janeiro de 72. Tem gente que tem a cara de pau de perguntar se eu fiz parte da reunião inicial. Não fiz. Na verdade, eu estava no colégio ali ainda, começando. Não tinha nem concluído o básico. Mas em 86, e isso aconteceu com o grupo lá atrás, acontece com o Clube de Criação, eventualmente com a BMN talvez tenha uma estabilidade maior, mas as entidades, de um modo geral, elas têm umas barrigas. E quando eu me formei, em 80, eu fiz um curso de pós-graduação do grupo de mídia em parceria com a SPM, que ainda não era universidade, não era faculdade aqui no Rio, mas já tinha um braço de cursos de pós. Foram 11 meses de curso do grupo de mídia com a SPM. Logo em seguida, entrou uma barriga. E aí, em 86, e aí já se vão quase data redonda ano que vem, num evento em São Paulo, eu, Luiz Fernando, Yara, Stan, Cecília, uma série de profissionais daquele momento, resolvemos retomar o grupo. E o gostoso dessa história é que essa retomada, ela, a partir daí, nunca mais teve uma barreira. O Luiz Fernando foi presidente, o Serginho foi presidente, a Fátima foi presidente e eu estou sendo presidente já há algum tempo. Na verdade,
essa coisa da gente não ter interrompido fez com que a gente conseguisse ter um concurso universitário que vai ser lançado agora em maio. São 27 edições? 26 edições ininterruptas, ou seja, disponibilizando vagas para o mercado em agências e veículos e que, depois do período do estágio, acabam sendo contratados e tem muita gente bacana no mercado que entrou. E aí tem aquelas coisas que a gente pode dizer pela forma mais democrática de entrar no mercado publicitário. A festa, dia 21 de junho, é o dia do ID. Na retomada, eu e Luiz Fernando fizemos uma primeira festa num bar que cada um tinha que pagar a conta na hora de ir embora. Já com o tempo a gente tem, e aí eu também me permito dizer, a festa mais animada do mercado publicitário brasileiro, porque, na verdade, é uma festa sem discurso, sem premiação, sem um motivo óbvio que não seja comemorar. E esse ano, mais uma vez, vai ser lá no Circo Voador, no dia 26 de junho. Estão todos convidados. E aí um Bits de Mídia, que é esse encontro que a gente está aqui, e que tem uma parceria com a Casa Firjan, desde a época da obra, que o Gabriel ainda estava lá, e continuou até hoje, com a PUC, que é a minha eterna casa, o concurso, os fóruns, os cursos... Oi? As pesquisas, isso daí eu vou deixar para falar no final, na segunda pergunta, e como o Tomás, né, compartilhou uma conversa que ele teve com a Fátima, isso aconteceu diversas outras vezes. Alguns assuntos que a gente vem trazendo no Mix, muitas vezes a gente é questionado assim, mas isso não é assunto de mídia. Ou seja, já há muito tempo a gente deixou de falar de meio, de veículo, de pesquisa regular de mídia, de hipótese, Marplan e tal. E aí, reforçando uma frase que eu sempre repito, é que o nosso negócio é entender de gente. E gente está no Porto Maravai, está na Firjan, está no Senac, está nos eventos que são promovidos no Rio. E eu vou parar por aqui, porque tem uma plaquinha ali na frente. Obrigada, Antônio. A gente segue agora para a segunda rodada, entrando um pouco no papel da comunicação nos negócios, e quem já é da comunicação, pensando um pouco nessas ações de fato propositivas. Estamos correndo, porque meio-dia a gente tem que sair do auditório, então, para dar tempo da gente jogar, como já é tradicional nos eventos de grupo de mídia, algumas perguntas para vocês. Então, agora a gente vai passar a palavra para o Daniel. Como muitos de vocês colocaram, né, o Rio de Janeiro se posicionando, Daniel, como esse hub de inovação. O prefeito agora está rodando nos Estados Unidos, estava agora no Vale do Silício. Agora, hoje de manhã, eu li uma notícia sobre a PUC, a gente está aqui na PUC, e agora abriram os processos de inscrição, processo seletivo para a Faculdade de Graduação de Inteligência Artificial, que vai ser o primeiro braço de um grande núcleo que está sendo construído com doação, a maior doação da história, de uma única pessoa, 35 milhões de reais, que veio da Fundação Bering, que é bancada por o Alexandre Bering, que é carioca, veio do Rio de Janeiro, tem esse olhar do Rio de Janeiro. Enfim, para a gente contextualizar um pouco como está esse mercado que, para a gente que está aqui fora, está aquecido. Para você que está inserido aí dentro, como é que está isso e qual o papel da comunicação? Você falou do Porto Maravilha, das ambições, das missões. Isso está acontecendo de fato? Está como você esperava? E como é que a comunicação pode ajudar a potencializar isso? Obrigado. Bom, legal, vamos por parte, né? São várias perguntas numa só. Primeiro, só um parênteses, né? Acho que terminando a rodada, fica o convite para vocês fazerem encontros lá também, né? O grupo de mídia, já tinha falado com a Fátima, mas agora aproveitar a terceira série, enfim, depois a gente só convidar para a festa aí que você falou que é animada, que tá resolvido. Mas, sério, considerem usar ali como espaço, e acho que a gente pode avançar muito com relação a isso, tá? Falando do Rio AI City, né? O prefeito lançou essa grande narrativa, essa grande visão no Web Summit, na abertura. Deu uma grande repercussão, acho que várias empresas de energia, de data center, querendo entender, né, o projeto. E acho que conectando com o fórum aqui, acho que o que é ali? Acho que ali é uma grande narrativa de visão de projeto. Como é que eu trago o protagonismo para a cidade para um grande projeto de ser um grande centro de data center que vai alavancar e ser alavancado por IA dentro da cidade, a cidade se colocando como um protagonista nisso, tá?
Tem um monte de coisa ali de detalhe, enfim, acho que nem todos são públicos ainda, acho que tem muita coisa sendo construída, mas acho que o grande mérito ali é de criar essa grande narrativa de um grande projeto, de uma visão de futuro que conecta, né, a Barra com a região portuária, atração de empresas, desenvolvimento de infraestruturas, tem uma série de coisas conectadas. E como é que a gente entra nisso, né? A gente já vinha há um tempo, né, enxergando como é que o Rio se posiciona nas várias indústrias. E aí tem algumas indústrias que são vocacionais, né? Próprio que vocês falaram muito em economia criativa, eventos, historicamente é o Rio. Energia, óleo e gás, historicamente é o Rio. Tem indústrias que já foram muito Rio, tipo mercado financeiro, e hoje talvez um futuro, né, o mercado financeiro mais olhando para frente ainda tem um berço muito forte, cripto, blockchain aqui no Rio, mas o histórico acabou deslocando, né, o centro financeiro é São Paulo. Então, a gente olha lá duas grandes perspectivas. Assim, acho que os mercados emergentes eles são muito importantes. Acho que hoje, dificilmente você vai trazer a sede da Microsoft para o Rio de Janeiro. Mas ninguém sabe quem vai ser a Big Tech de IA ainda. Eu acho que se a gente voltar no tempo, na época das .com, ali, no AOL, etc., não existia a Google, né? As grandes empresas não foram necessariamente as primeiras que despontaram. Então, muito provavelmente, pode ser que seja a OpenAI, pode ser que seja uma Big Tech de IA que nem nasceu ainda, que vai ser a grande protagonista. E talvez, assim, como é que a gente conquista esse mercado emergente, essa indústria emergente, de se localizar e se fixar na cidade? Isso talvez é uma coisa que está aberta. E acho que é algo que todos esses projetos, né, não só como vender o Rio é ROI, toda uma série de iniciativas, agenda, etc., ajuda a ser atrativo quanto a isso. Então, a gente aposta muito nos mercados e indústrias emergentes, e a IA eu acho que é uma delas. E lá dentro do Hub, a gente tem muita startup de IA. Tá? A gente forma, como eu falei, a gente forma muita gente em tecnologia na cidade, muita gente sai, e como é que a gente cria as oportunidades para essa galera se juntar e ter oportunidade de crescer ficando aqui. IA é uma grande vocação emergente, tem várias startups de IA com a gente, algumas até fruto do Web Summit, uma parceria com a NVIDIA. Algumas startups que estão lá residentes com a gente acabaram de ser aceitas no programa de aceleração deles, lá o Inception da NVIDIA. Então tem muita coisa legal para conectar nesse contexto IA. Qual foi a sua última pergunta? A comunicação, como é que a comunicação pode potencializar isso? Tá, aí fica até uma provocação e um convite. Assim, acho que quando a gente olha, e hoje está tendo um evento relevante na cidade também, com a FINEP e o BNDES, relacionado à Deep Tech. Deep Tech é a tecnologia mais hard, né? A galera mais engenheira, mais nerdzona da tecnologia. E acho que é o paralelo, né? Essa galera às vezes tem muita dificuldade de comunicar e vender os seus produtos, não só de evoluir, né, que o time de maturação é maior, né, demanda mais investimentos, a tecnologia é mais rápida, mas tem uma coisa que é a dificuldade de comunicar e vender aquela ideia, aquele produto, etc. E acho que a provocação, e aqui eu vou lançar ao vivo, não foi tão combinado, mas depois a gente articula como faz isso, eu gosto de construir na hora, assim, mas é um desafio de como é que a gente conecta algumas startups que estão lá com a gente, com vocês, para vocês ajudarem, e muitas precisam de ajuda, como é que elas comunicam melhor o que elas estão fazendo? Como é que elas vendem melhor aquela ideia? Então, acho que a gente pode bolar algum programa de mentoria, de um desafio para ajudá-las em como eles se comunicam, como se posicionam, que pode ser uma coisa muito legal de juntar os dois mundos. E a outra coisa é vocês, né, essa indústria, frequentar mais lá o espaço. Então, a gente vai convidá-los para participar dos eventos, porque acho que, como eu falei, esses encontros, às vezes, nasce muita coisa legal. E um paralelo, né? Quando eu já estourei o tempo, mas enfim, é a última. Eu fiz uma visita há 1 ano e meio atrás no MIT. E tem uma coisa que é muito legal lá que eles falaram, que é assim, cara, por que as coisas nascem aqui, grandes empresas aqui dentro, um monte de prêmio Nobel? Eles falam assim, a arquitetura foi toda concebida para as pessoas de diferentes disciplinas se encontrarem. Então, o prédio original é um octógono que todos os corredores jogam para um centro. Com o tempo isso foi crescendo, espalhando, mas é uma coisa de como é que você conecta. É muito isso. Você tem a galera da tecnologia do lado da Sloan, que é a escola de negócio, e mais 2 quadras você tem o Media Lab, que é o grande. Então, de alguma forma, você faz aquela multidisciplinaridade se encontrar e você tem sócios de competências distintas que acabam originando grandes empresas. Né? Você pega lá a Apple, lá, o Steve Jobs. Então, assim, como é que a gente reproduz isso aqui, dado as nossas configurações históricas? Talvez seja um desafio de aproximar os mundos diferentes. Tá? Vocês têm Media Lab lá?
A gente não, a MIT tem um muito legal, a gente pode pensar em alguma coisa. De repente, né? Quem sabe? Temos pretensões para, acho que se conseguirmos viabilizar alguma coisa seria ótimo. Bacana, no início aí, a sementinha plantada. Obrigada, Daniel. Fernando, agora passando para você, a gente está saindo, né, a ressaca ainda da Lady Gaga, do Rio de Janeiro, uma boa ressaca, bem-vinda. E aí, conectando com a área de vocês, com a Dream Factory, como eventos como esse, né, impactam a cidade, de novo, queria pensando no nosso público, como é que a comunicação pode inserir e trabalhar mais conectada a esse calendário? Perfeito. Bom, a gente ainda está se recuperando da Lady Gaga, mas tive a oportunidade de estar lá, foi uma experiência incrível, muito emocionante. E eu acho que iniciativas como essa mostram o Rio de Janeiro como um palco natural de experiências como essa, né? Experiências que unem natureza, unem bem-estar, lifestyle, gastronomia, esporte, cultura, essa atmosfera que é ser carioca e estar aqui no Rio de Janeiro. Experiências que mobilizam multidões, né? Os números que a prefeitura divulgou, a gente teve em torno de 2.100.000 pessoas no show da Lady Gaga, onde dessas 2.100.000 pessoas, 500.000 eram de fora do Rio, num momento de baixa temporada, porque maio não é considerado alta temporada, e a gente teve uma ocupação aí de 100% na rede hoteleira durante 3 dias, em pleno maio. Assim, o Rio virou Trending Topics mundial. Estávamos em vários noticiários internacionais sendo protagonista, né? Então mostra aí a força desse evento, assim como Rock in Rio, da Madonna, a própria Maratona do Rio. Eu tive a oportunidade de 2 semanas atrás participar de um evento que a prefeitura fez junto com a Rio Tour no Roxy, apresentando o calendário de janeiro a janeiro de todos os eventos que estão previstos esse ano no Rio de Janeiro. Não tenho todos os números aqui de cabeça, mas aí, pensando na comunicação que você falou, não é o evento por si só naquele momento, né? E na Dream a gente trabalha muito dessa forma. Cada projeto desse a gente encara como uma plataforma para a gente se relacionar com essa comunidade ao longo do ano inteiro. Então, acho que esse é o desafio da comunicação. Criar uma narrativa que seja consistente, coerente, e que a gente evolua daquele momento pontual do evento, mas que seja um ato duradouro de reputação. E na Lady Gaga, o exemplo que você trouxe, as marcas que estavam ali, né, a gente tem uma marca de cerveja que era um dos patrocinadores, que usou esse show para ser o mote da campanha de 100 anos deles. E, além de estar fazendo uma ativação ali no evento, de estar cobrindo a cidade inteira com mídia exterior, eles estavam na novela, né, no horário nobre da novela, fazendo ali um merchan, onde a atriz principal ia na área VIP do evento. Eles tinham uma campanha robusta. Então, acho que o desafio é esse, é criar uma narrativa que faça com que o Rio fique pulsante, não só no momento do evento, mas o máximo de tempo possível. E aí, além da mídia em si que a gente está fazendo do evento, acho que uma coisa muito importante hoje é que as pessoas querem, hoje elas não querem mais só ouvir histórias, elas querem fazer parte dessas histórias, elas querem viver aquele momento, elas querem sentir essa emoção, e aí que eu acho que está o poder do ao vivo, né? E ali todo mundo, de alguma forma, se transforma numa mídia, porque quando a gente vai no show e compartilha nas nossas redes a emoção que a gente sentiu de estar ali naquela rede, a gente está amplificando e aumentando em muito o alcance. E a gente viu uma pesquisa ali da HubSpot que as pessoas acreditam muito mais em mensagens vindas de usuários do que das próprias marcas falando. Então, isso traz autenticidade, traz veracidade. Então, a comunicação é uma ferramenta muito poderosa para a gente conseguir criar essa narrativa e aumentar esse alcance. Perfeito. Obrigada, Fernanda. Flávio, agora passando para você, depois da sua primeira reflexão, queria, a partir de tudo que você ouviu, a provocação, a pergunta, você como vice-presidente do Clube de Criação e também do lado de lá, digamos, né? Como você vê o potencial da comunicação diante dos negócios que estão acontecendo no Rio de Janeiro? A gente ouviu uma parte deles, né, gestores importantes. Para onde você acha que a gente deve caminhar? Vamos lá. Além de ser do Clube de Criação, eu sou diretor de criação da 3+, né? Então, eu trabalho todo dia criando ali, absorvendo, tentando fazer. E vou contar primeiro uma historinha de IA. Assim, eu sou um heavy user de IA desde o iniciozinho.
Então, eu sempre fico catando, eu fico louco, porque toda semana tem um troço novo para você fazer, e você fica meio estanque, mas depois você começa a fazer, e você vê que fez, aí você entra no Manus, já não é mais o Manus, aí tem um Abacus, aí você entra no Abacus, já é o outro, mas tem que fazer. E quanto mais eu uso a IA, mais eu percebo o quanto a IA precisa de mim. Essa é a diferença. Entendeu? A gente tem que entender que quanto mais a gente está dentro da tecnologia, mais a gente tem que ser humano. Entendeu? Então, esse binômio tecnologia-humanidade, dados e humanidade, é o que vai... tem um pouco a ver com soft power, que a Júlia fala há quanto tempo, Júlia? Tem muito já que você fala disso, né? É o que vai mandar no mundo. E aí a gente tem uma coisa... Eu gosto muito do Ria Roy, quando a gente sentou para criar, eu acho que trouxe um pouco exatamente disso. Porque quando eu falo Rio, é uma cidade humana. Ela nasce como uma... O Rio de Janeiro é uma cidade humana, ele tem essa cara de cidade humana, ele nasce como uma cidade humana, ele é um palco de experiências. É legal que a Dream Factory sempre pega cada um dos eventos, a Fernanda acabou de falar, e eu observo isso de fora, cada um vira uma plataforma, né? O Rock in Rio é uma plataforma de experiência, a Maratona vai ser uma plataforma de experiência, e o Rio é uma plataforma de experiência, a cidade é uma plataforma de experiência. Uma plataforma que a Firjan está fazendo a partezinha dela. A Casa Firjan é uma experiência dentro desta plataforma de experiência que é o Rio. Né? E eu fico pegando um pouco do que a Casa Firjan traz, por exemplo, Cultura Maker. O quanto a gente está usando de Cultura Maker dentro da comunicação. Né? Então, talvez a tendência que eu acho, o que a comunicação pode ajudar? Eu acho que a gente, na verdade, tem que ler tudo isso, a gente tem que continuar sendo humano, Rio, e a gente tem que ser cada vez mais ROI. E o ROI, eles estão trazendo. O ROI está vindo para a mesa, os dados estão vindo para a mesa, a tecnologia está vindo para a mesa, o data center está vindo. Está lá o prefeito tentando transformar o Rio num dos maiores polos da América Latina, um dos maiores polos de data center até 2032 da América Latina. Ou seja, o que a gente precisava no Rio era o complementar. Quem já fez estudo de liderança, né, aquele DISC, acho que você já deve ter feito muito por aí, né, que você fala assim, você sempre tenta encontrar o seu complementar. Né? Se você tem uma característica de ser o cara mais criativo, você precisa de alguém do outro lado que tem ali, que traga para você a parte racional. Né? Então, acho que o Rio, ele trouxe para a gente, desde que a gente nasceu, o carnaval, a festa, o soft power, a comunicação, a felicidade, a rua, a praia. E agora a gente está trazendo o complementar. A Firjan, o Senai, o Porto Maravilha, os dados, a cabeça de negócio, o empreendedorismo. Então, acho que a gente está no caminho certo. Acho que a comunicação tem que ser isso. O Rio tem que ser cada vez mais ROI. E o ROI precisa do Rio. A IA precisa de mim. Genial. Graças a Deus. Obrigada, Graças a Deus, aí precisa da gente. Sozinho não faz nada, por enquanto. Gabriel, vou falar com você agora. Você falou um pouco dos cursos, né, não como os mais procurados, mas citou alguns destaques ligados à inovação do SENAC, que é tradicionalmente, né, a escola de ensino. Do seu olhar, do seu lugar de fala, como é que está sendo a formação de mão de obra desse mercado, onde está a demanda, e, de novo, trazendo para a gente de que forma que a comunicação pode contribuir e ajudar nesse trabalho, o que vocês estão buscando dentro desse olhar de formação de mão de obra desse novo mercado? Primeiro, eu tenho que falar que eu fui a todas as festas, acho que do grupo de mídia, pelo menos nos últimos 5 anos, que são maravilhosas. Tem mais tempo. São as melhores. Acho que é um modelo muito inspirador que deveria ser multiplicado e me convidem também. Eu acho que... e outra coisa que é importante, acho que os dados eles são fundamentais. Acho que o trabalho que a Firjan faz de levantar os dados, Júlia faz um trabalho incansável de evangelizar pelo soft power. Acho que eu tive a sorte de trabalhar com você e de ver de perto o trabalho que a Firjan faz, que é super legal. E eles são importantes para mostrar, na verdade, as demandas que o mercado tem. Eu acho que entender a realidade, ou entender esse futuro que o Rio de Janeiro precisa a partir das competências, ele ajuda, na verdade, a gente a ter uma oferta de curso que faça sentido. Tá? E se você me perguntar o que o Rio é o futuro da comunicação, acho que são os talentos.
Eu acho que, em primeiro lugar, o Rio de Janeiro tem de mais incrível são os talentos, que eles moram aqui ainda, da criatividade, da comunicação, da genialidade, da capacidade de fazer coisas incríveis, de se inspirar nessa beleza surreal, que é uma marca forte, e fazer coisas fenomenais. Acho que esse é o futuro da comunicação e caminha a partir das potencialidades do Rio. O turismo, a área de eventos, por que não a área de energia, a transição energética, mas também toda a área de hospitalidade e a tecnologia, que é uma grande aposta recente. Lá no Senac, a gente está muito próximo das grandes empresas de tecnologia, a gente forma junto com a Microsoft, com a Salesforce e com inteligência artificial das diversas plataformas. Mas o que é mais desejável para os alunos é a conexão com as empresas. Para eles estarem diretamente conectados, desenvolvendo problemas reais. É por isso que a gente tem um Media Lab, a gente tem um laboratório Maker na cápsula, a gente está desenvolvendo um laboratório de tecnologia, tudo isso para as empresas experimentarem. A gente, lá na nossa área de comunicação do Senac, o Weber faz um trabalho super bacana, que ele recebeu as agências para desenvolver, junto com as áreas de desenvolvimento de educação, uma comunicação que faça sentido. Essa ponte entre a empresa e o criativo, ela é fenomenal. E são poucas pessoas que conseguem fazer essa tradução da criatividade para o negócio de uma forma mais aplicada. Então, eu vejo o futuro da comunicação do Rio de Janeiro, assim, na minha humilde opinião, quem sou eu? Estou aqui para aprender com vocês, na verdade. Mas eu vejo um futuro da comunicação com a inteligência artificial a serviço do talento do Rio de Janeiro, que é o que melhor a gente tem. Acho que a chance da gente estar oxigenado por novas empresas que o Maravalem vem trazendo, mas também pelas grandes empresas, fazendo o que o Rio de Janeiro faz de melhor, mas aproveitando a tecnologia para colocar a serviço. Então, essa mistura de inteligência artificial e criatividade é a minha grande aposta também, a nossa grande aposta. Obrigada, Gabriel. Muito bom. Júlia, falar um pouco de como essas inovações que a Casa Firjan abriga, e até buscar um pouco, saindo um pouco do roteiro desses dados que vocês têm mergulhado e vão trazer em breve novidades, de que forma que eles podem, eles podem servir como matéria-prima para trabalhar a comunicação, para onde você vê que isso leva? Obrigada, Mariana. Queria dizer que eu só fui à última festa do Clube de News. Foi ótima. Eu acho que você não pôde ir no anterior. Eu você espero também foi que vocês convidada. me convidem para as próximas. É o seguinte, porque a gente faz festa muito bem, né? E aí esse movimento todo do soft power veio porque a gente faz festa muito bem também. A gente estava voltando da pandemia e aí na Firjan a gente fica fazendo aquelas discussões, né, sobre desenvolvimento, não só das indústrias, mas do território. Como é que a gente vai desenvolver o Rio? E todo mundo que a gente conversava falava, porque o Rio tem o lifestyle, porque o Rio tem a música, porque o Rio tem toda a indústria criativa, os hotéis, sabe receber, tem a comida, tem o esporte. Aí você fala assim, e como é que eu produtizo isso, né? Qual é o ROI? Como é que eu produtizo isso? Como é que eu vejo o retorno disso enquanto negócio? E aí, olhando aqui do nosso latifúndio aqui da indústria, a gente começou a ver como é que a gente levanta dados para gerar comunicação, né? Porque é isso, o soft power, eu acho que, né, a gente já falou para caramba aqui, a gente fica muito feliz que é um conceito que está sendo divulgado, não sei se todos vocês já ouviram falar sobre isso, mas é um conceito muito usado para país, né? O país que influencia o outro pela sua cultura, pelos seus valores, pelo estilo de vida, e isso tem se transformado muito numa influência de produto e serviço. Tem se transformado agora, por exemplo, com a Coreia, né, que é um exemplo que Neto sempre dá, com a Hallyu. Quem vê os doramas todos? Quem compra agora o cosmético para ficar com a pele da coreana? Então, assim, eles exportam produtos de comunicação, o cinema, a música, o BTS e tal, ficou Trend Topics e tal, mas eles exportam também produtos e serviços agregados. O turismo está bombando lá na Coreia. Isso começou agora, não.
né? A França já fazia isso há muito tempo atrás, influenciando com a sua cultura, com seus valores, com o Rei Sol lá, né? Hollywood, a gente brinca que a gente usa calça jeans, come hambúrguer, toma Coca-Cola por causa dos filmes de Hollywood, que nos influenciaram assim, a consumir esse lifestyle, consumir esse estilo de vida. A gente tinha um vice-presidente, que é o Léo Ed, que é presidente do Sindicato de Audiovisual, hoje está presidente da Rio Filme, então a gente perdeu ele temporariamente. E ele foi um dos que fez essa evangelização, como o Gabriel chamou, para falar sobre isso. Como é que a gente pode entender o que a gente tem no Rio de Janeiro e transformar isso em comunicação, porque é isso que vai vender. A Granado sozinha, não sei se vocês viram que a gente teve uma super exposição da Granado lá. A Granado sozinha, ela vende perfumes, produtos de higiene, obrigada. Mas agora, com o novo branding, ela vende a Bossa Nova, ela vende o Rio, ela vende Carioca, né, que é uma marca que eles fizeram uma pesquisa, vende mais, fala baixinho, vende mais do que Brasil lá fora. Ia se chamar Brasil ou ia se chamar Carioca, Rio, Bossa Nova? Se chamou Carioca. Então, assim, é importante dizer que a gente tem ações de visibilidade, os diálogos que eles já contaram aqui, sobre a indústria da música com Queremos, por exemplo, o Rio Além da Bolha, né? Tem que trazer essas informações, a gente tem que beber no que a gente tem aqui. O Rio Além da Bolha foi, a música é só bossa nova? Mas também é samba, mas também é o charme lá do baile, mas também é um monte de outras coisas que a gente precisa dar visibilidade. Então, assim, os diálogos, todos que a gente fez estão gravados, estão lá na plataforma, vocês podem assistir. A gente está fazendo um trabalho de levantamento de potencialidades, porque é isso, o que é Rio aqui na cidade é diferente do que é Rio na Costa Verde, do que é Rio na Serra. Então, como é que a gente entende, tem dados, né, sobre esse Rio, quanti, quali, para poder vender, para poder gerar conteúdo e poder trazer esse conteúdo para os nossos produtos e serviços. Né? Como é que eu vendo esse céu maravilhoso mais azul embarcado nos meus produtos e serviços? E aí a gente está fazendo também um trabalho de gerar comunicação sobre isso, porque, por exemplo, quem a gente tem que evangelizar, que são os secretários de desenvolvimento, de turismo, de comunicação, eles mudam sempre. Então, a gente está fazendo, por exemplo, videoaulas falando sobre isso, mostrando exemplos reais de empresas, de cidades que, a partir do soft power, conseguiram transformar o seu storytelling e transformar isso em produto, serviço e ROI. Obrigada, Júlia. Eu vi até o Instagram do prefeito, você viu que ele repostou uma grande reportagem, eu esqueci o nome da revista, mas que o Rio de Janeiro foi capa sobre soft power, falando do Rio de Janeiro, do soft power, umas 5 páginas, foi ontem, por acaso. Tomás, fala um pouquinho como é que o marketing de negócios pode se conectar de forma mais produtiva do Rio e levando em conta tudo que a gente está ouvindo aqui também. Eu pegaria um gancho para te responder um cara que o Antônio Jorge trouxe também para a Fátima trouxe para esse nosso universo, foi o Chicão Bulhões, né? Me impactou muito o Chicão falando que nós, né, cariocas, nós temos, e eu sou mineiro, eu me chamo carioca, né? Nós cariocas, né? Não, mas você já ganhou carioca e Fluminense. Não, e agora eu fui reconhecido pelo Caiado como cidadão carioca também pela Câmara, entendeu? Ele disse que agora acabou. Ele falou, já era. Cidade do Estado. Ele falou, pá de calta, mas... E nós, cariocas, temos um pouco dessa coisa de achar que não é legal falar de negócio, né? A gente acha bacana essa coisa descolada, né, do nosso jeito de ser, o nosso lifestyle e tal. Mas o Chicão fala que a gente tem que, de alguma maneira, enxergar isso de uma outra maneira, né? E é importante isso, porque o nosso bairrismo, né, a gente realmente tem as nossas restrições a um pouco do estilo paulista de ser, mas ele fala que a gente tem que absorver algumas coisas também do estilo paulista de ser, né? Então ele fala, vamos incorporar essa questão do negócio no nosso dia a dia, no nosso palavreado, no nosso pensamento, nas nossas conversas, né? Vamos incluir o ROI, né,
no nosso rio, né? Então, eu acho que essa campanha é muito feliz, inclusive porque ela, de alguma maneira, ela fecha um pouco desse raciocínio, né, que eu vi num evento do grupo de mídia, que foi o Chicão falando com relação a isso, né? Vamos acordar, porque também a gente precisa de embalar o rio como um lugar de negócios. Porque a gente fica reclamando que os negócios estão indo embora e a gente acha que tem que falar só das montanhas, só da praia, né? Só do botequim, né? Só do nosso estilo de vida. Então, vamos incorporar negócios no nosso raciocínio, né? No nosso objetivo, né? E aí eu pego o exemplo, por exemplo, da Dream Factory, né? Todo mundo fala, pô, o Rio é difícil, o Rio é difícil. Eu não acho o Rio difícil, né? Tá aí o exemplo, a Dream Factory é um exemplo claro de uma empresa carioca que dá aula para o Brasil. A Dream Factory dá aula para o Brasil. Pode pegar os eventos da Dream Factory e você pergunta. Se você for fazer hoje uma pergunta, a quem você gostaria de ter para produzir o seu evento? 99% vai falar Dream Factory. Então, nós temos aqui no Rio uma referência de marketing na área de atuação deles. Referência, talvez, mundial, né? Então, assim, o Rio não é difícil, a gente tem que querer. Então, eu pego, por exemplo, a Fernanda falou da maratona, né? Eu não sei se você sabe, né? Mas a maratona, fui eu que desenvolvi a maratona, junto com os dois meninos lá, que era um já faleceu, né? Um já faleceu, o Traven. Eu tinha uma empresa de entretenimento, na época eu tentei uma carreirinha só, mas várias tentativas que deram errado, né? E eu fui sócio do Alexandre Scioli numa empresa de entretenimento, e na época nós tínhamos uma empresa também, uma divisão de esporte, chamava Give Me Five, né? E nós fomos atrás do João Treven e a gente criou a maratona. A primeira feira internacional, nós levamos a maratona para a feira de Miami, eu convenci o Scioli, ele achava que era caro e tal, a gente montou um stand na feira de Miami para vender a maratona lá fora, né? Ali a gente começou a desenvolver. Aí eu vejo você falando, porque hoje é a 11ª maratona mais importante. Quer dizer, o que eu acho? A gente tem que fazer, né? Eu acho que o grande barato é a gente fazer, né? Realização. O marketing é a realização das coisas. Aí eu vejo, por exemplo, o Porto Maravilha, né? Quer dizer, está aí. Nós temos que abraçar o Daniel, nós temos que ir para lá. Ele hoje lançou um desafio. Eu acho que o desafio está lançado, o Antônio Jorge, o Flavinho. Ele está pedindo o seguinte, cara, vamos fazer uma campanha. Vamos pegar o Rio Herói e vamos fazer o Porto Maravilha. Vamos abraçar no nosso triunvirato aqui, né? Vamos abraçar o Porto Maravilha e vamos fazer uma campanha. E ocupar o Porto. Exatamente. Mas vamos pegar, que é uma marca charmosérrima, né? Quando ele pergunta, todo mundo já ouviu falar do Porto Maravilha? Acho que todo mundo já ouviu falar, talvez não tenha ido, eu não fui, mas porque a marca é o charme. Então, assim, vamos embalar essa marca e, de repente, dar de presente para o Daniel uma campanha maravilhosa, né? E vamos nós três lá no prefeito, que para ele às vezes é difícil, e pedir ao prefeito para depois veicular essa campanha, né? Ou vamos pedir aos veículos para ajudar no lançamento desse negócio. Ou seja, nós temos que estar atentos às oportunidades, né? Está aqui, fizemos aqui a pergunta. Quem conhece a Casa Fijan? Muita gente, a maioria levantou a mão. A cápsula, acho que foi pouca gente, né? Então, de repente, vou procurar o Gabriel e vou tentar fazer uma coisa da BMN com a cápsula para a gente melhorar a visibilidade da cápsula. Julinha vai ficar brava. Mas nós temos que nos ajudar. Nós temos que nos ajudar. Então, quer dizer, eu acredito nisso, sabe? Eu acho que o marketing é realização, né? A gente tem que realmente... Outra coisa, às vezes eu estava aqui pensando, né? Às vezes a gente pensa, pô, evento, né? Tem tanta coisa para fazer e tal. As pessoas, às vezes, né, não se deslocam, né? Acham que tem que ficar dentro da empresa, né? Isso é uma burrice, na minha opinião. Me perdoe o meu francês. Aqui é que a gente bebe coisas novas, né? Aqui é que a gente oxigena as nossas mentes aqui. E aí eu vejo pessoas que realmente a gente acompanha, né, que estão sempre, né? Tem muitas pessoas que você fala, pô, esse cara não deixa de ir, né? Eu vejo que o Felipe está sempre, o Humbertão, quer dizer, pessoas que são realmente conectadas, acreditam que isso é importante. Então, essa coisa do network, essa coisa do relacionamento é fundamental para a geração de negócio, né? Então, eu acho que é isso. Acho que, respondendo a tua pergunta, é a gente internalizar isso que o Bulhões fala, né? Ficar atento no nosso dia a dia, pensar em negócio o tempo todo, tá pensando em negócio o tempo todo.
Como é que eu posso ajudar o Porto Maravilha? Como é que eu posso ajudar aqui a Casa Feijão? Como é que eu posso ajudar aqui a Dream Factory? Como é que eu transformo isso num negócio para o meu negócio? Né? Como é que a gente ajuda a JB, levar mais uma pessoa para ela lá que não foi entrevistada ainda? Quer dizer, essa união de esforços no objetivo de transformar o Rio de Janeiro realmente num lugar mágico também para negócios. Antônio Jorge, a gente ouviu o chamamento à ação, né? Marketing e ação. Que ações o grupo de mídia tem feito nesse sentido? Eu acho que eu já falei um pouco do que tem feito. Dá para a gente falar agora o que a gente pretende fazer, porque tem muita coisa para ser feita. E, ouvindo principalmente o que a Júlia colocou, o Tomás, e o Flavinho já tinha falado, quer dizer, o que todos colocaram aqui, olhando para o próprio umbigo, eu acho que é fazer. É fazer, fazer, fazer. Eu e o Luiz Fernando vivemos num mix, há pelo menos uns 15, 20 anos atrás, num daqueles auditórios grandes da Praia de Botafogo, não foi no KM, no edifício KM, Serginho estava junto. Auditório do edifício KM, que proporcionalmente é igual ao da Casa Firjan. E nós convidamos a apresentação da Folha de São Paulo. Vieram 7 pessoas de São Paulo, olha o Luiz Fernando rindo. 7 pessoas de São Paulo e tinha mais umas 6 aqui no palco. E tinham 10 pessoas na plateia. E eles tinham uma bancada de livros para serem distribuídos, uns 40 livros. E aí tinha várias agências no edifício Argentina, outras agências. Eu saí ligando para todo mundo e falando, pelo amor de Deus, manda quem... Não, mas a mídia não dá. Manda a criação, manda o boy, manda o atendimento, quem puder. E aí eu fiquei segurando um pouco para começar, a gente ficou segurando, e aí chegaram uns 20. Quase que empatou plateia e palco. Olhar para essa sala lotada, sabendo que a gente suspendeu as inscrições, quando chegou a 200 inscritos, ver gente sentada na escada, é isso que a gente espera desse movimento. Quer dizer, é fazer, fazer, fazer e continuar fazendo. Meu amigo, eu tenho a honra de ter aqui meu amigo Alan James, um parceirão, que há 21 anos atrás me visitou na Mídia 1 com uma ideia. Uma ideia era os maluquinhos da Biruta, Mídias Mirabolantes, e no Réveillon daquele ano a gente fez um painel de LED, de arte digital e interatividade na praia de Copacabana. O grupo de mídia, naquela época eu estava no conselho, olha só, eu já fui da presidente ao conselho, diretor, voltei. E aí o grupo promoveu um evento no Hotel Glória, um fórum no Hotel Glória, e trouxeram um cara, um brasileiro que morava em Nova York e trabalhava na Ogilvy. E aí ele veio falando que isso foi em junho e tinha sido na virada do ano nosso painel de LED. E aí o cara chegou falando de Nova York e tal, e olha, vocês vão começar a ver. O LED, vocês não sabem o que é LED, mas Times Square agora é tudo LED. E quem sabe um dia... E aí, quem me conhece minimamente, sabe que eu peguei o microfone e fiz um discurso. Falei, oi, que bom você estar falando sobre isso. Está vendo esse auditório? Lotado de clientes, lotado de agências e tal. Eu rodei cada uma das agências, cada um dos clientes. Falei, legal, mas quem sabe ano que vem e tal. E na virada do ano, eu e uns maluquinhos da Biruta, fizemos um painel de LED, de arte digital e interatividade, assim, aí descrevi a história toda. Ganhei cara feia de todos os lugares, por incrível que pareça, eu fiquei uma temporada na geladeira do grupo de mídia e ganhei dos meninos uma camisa de força, que eu tenho até hoje, camisa de força, literalmente, que eu era o Biruta dos maluquinhos. Então, eu acho que é ousar, é fazer, porque já naquele momento eu dispensava um tempo na minha agenda para receber os maluquinhos. Então eu acho que a gente tem que começar a pensar de forma prática, ouvir o que está rolando, agir no sentido de cliente do Rio de Janeiro, que, óbvio, ele tem a opção de trabalhar com quem quiser, mas pelo menos abra um escritório no Rio de Janeiro para autorizar os veículos que estão aqui no Rio de Janeiro.
O Eduardo Paz, eu trabalho gratuitamente, voluntariamente e oficialmente para o que ele for candidato, eu estou trabalhando em prol, porque eu acho que é o melhor do Rio. Só que quando ele assumiu no governo pela primeira vez, agora nessa segunda rodada, aumentou o ISS para agências de publicidade. E é um desafio nosso conversar com ele que não dá, porque tem agências saindo do Rio de Janeiro. Então tem coisas concretas que o grupo sozinho, se um evento já acha que não é coisa de mídia, imagina falar com o prefeito sobre imposto. Mas junto com a BMN, junto com o Clube de Criação, esse é o nosso desafio. É isso. Muito obrigada. Eu preciso de 2 minutinhos, que é o seguinte. O que a gente tem, os próximos passos para esse movimento? O grupo está já começando a pensar num fórum no mês de agosto. E aí, hoje, no café, eu provoquei a nossa parceira, Adriana, de ter uma segunda rodada da pesquisa. A primeira foi o Rio fora da bolha. E quem conhece a pesquisa sabe que a gente trouxe coisas surpreendentes. Agora, o desafio é saber o Rio dentro da bolha. O que está rolando na bolha? A gente falou uma série de coisas aqui da bolha que a maioria não conhecia. Então, tem um problema grave de comunicação e que a pesquisa vai ajudar a identificar. Então, já está aí uma agenda concreta para agosto. Quando que isso deve estar acontecendo? Em agosto. O desafio é esse. O outro foi de outubro a janeiro, esse é de maio a agosto. Bacana. Parabéns, viu? Parabéns pelo evento hoje. Acho que a gente sai daqui com ações propositivas. A gente ainda tem 10 minutos. Vamos abrir para perguntas? Por favor. Vamos lá. Pedir para a Érica, para a Amanda, passar algum microfone para vocês. Aqui. Érica, Amanda, gente, alguém tem pergunta? Pode levantar? Ali, Amanda, ali em cima. Oi, se levantar? É isso? O Pete, nosso videomaker, está pedindo para quem puder, se puder levantar para fazer a pergunta. Tá bom. Aí. Bom dia. Antônio, queria agradecer ao Antônio, Fátima, Yara, Renato, galera do Grupo de Mídia, por proporcionar esse evento maravilhoso, essa galera aqui. Eu acho que faz todo sentido trazer, assim, temas fora do, né, teoricamente fora do segmento de mídia, mas que fazem parte, óbvio, do todo, né, claro. Muito legal, parabéns, galera. Obrigado aí pela resiliência de sempre. Vocês são muito feras. Queria fazer uma pergunta acho que cabe para o Daniel e para o Gabriel. O Daniel falou sobre métodos de trabalho lá no Porto Maravilha, né? Essa galera da engenharia, de tecnologia, tem métodos de trabalho que são muito interessantes, muito legais, né? Se reúnem, constroem juntos, chegam a uma resolução de um problema, né? Acho que tem muito a ver. Meu nome é Rodolfo, eu sou líder de mídia da agência Quintal, agência de publicidade aqui do Rio. Ex-diretor do Grupo de Mídia. Já fui também diretor do Grupo de Mídia. Eu acho que tem muito a ver, tem uma simbiose com o processo de trabalho de agência de propaganda. A galera se reúne, né, do zero para chegar numa resolução de um problema. E eu queria saber de vocês se vocês acham que faz sentido essa troca, né, da gente entender um pouco mais como é que funciona, como é que são esses métodos de trabalho de vocês lá para chegar na resolução de um problema. Fazer uma troca mesmo de experiência, né? Como é que vocês trabalham, a agência entrar lá, olhar, experimentar, estudar como é que são, porque é muito interessante esse tipo de método, né, que vocês falam. O Daniel falou muito, eu gosto de construir, né, a gente trabalha muito construindo ao vivo ali, então senta numa mesa, vamos sair daqui com a resolução desse problema hoje, de tarde. Então, eu entendo que, né, são métodos, eu tenho estudado muito sobre isso, esses métodos ágeis e tal, e que essa galera de tecnologia e engenharia usa muito. Tanto lá no Maravilha quanto na cápsula também. Se vocês acham que faz sentido a gente ter essa experiência, né? Eu estou muito curioso para visitar. Vou levar a galera da Quintal lá para visitar e conhecer. Valeu, galera. Obrigado. Bom, primeiro, faz todo sentido, né? Eu já tinha falado antes, fica o convite, não só para você, mas quem quiser visitar, acho que a gente combina depois um encontro de vocês, mas a gente pode fazer outras visitas também. Acho que tem uma coisa legal assim, do mundo da inovação, que é essa coisa do você faz, aprende, refaz, faz, aprende, refaz, que eu acho que nasceu um pouco ali do design thinking, da inovação, tecnologia, mas acho que hoje todo mundo tenta adaptar para as suas realidades. Eu acho que isso acho que pode ser muito benéfico, que é enquanto método de... E acho que isso é curioso, né? Você vai para algumas indústrias,
onde o cara foi treinado e educado onde ele não pode falhar, em especial quando tem risco envolvido. Então, você fala para vamos inovar na indústria de óleo e gás, o cara fica, caraca, não, peraí, porque pô, aqui não, vamos testar, errar e aprender rápido. Cara, aqui não pode errar porque tem acidentes, problemas envolvidos. Mas é uma coisa do mindset, né? Acho que você não vai expor ninguém ao risco, mas é um mindset de, às vezes o feito é melhor do que o perfeito, às vezes você precisa lançar uma primeira versão de alguma coisa para aprender e evoluir, e isso é o que é a mecânica da coisa. Então, acho que tem uma série de métodos, de experimentos. Acho que a galera de startup usa muito isso, consome muito esses métodos, essa literatura, até para eles conseguirem existir e se lançarem para o mundo. Né? Agora, do outro lado, que eu acho que vocês ajudam muito, é que, às vezes, para resolver um problema, não é só o técnico científico, mas é também o como você olha também o lado humano, como é que alguém vai usar ou não usar, ou aceitar, ou se adaptar àquilo, que talvez esse mercado aqui tenha mais propriedade para dar feedbacks e construir do que a galera mais técnica, engenharia, tecnologia, etc. Então, acho que esse mix é legal. Rodolfo, a gente está precisando de você, na verdade, porque os nossos laboratórios, a gente está cada vez mais, a gente está em fase de projeto e execução. Então, a gente precisa ouvir o mercado. Então, a gente precisa, para fazer sentido, a gente precisa que você vá visitar a gente para a gente poder tudo fazer sentido, porque o nosso método é sempre ágil e conectado com o mercado sempre para poder fazer sentido. Então, obrigado pela oportunidade. Tem mais alguma pergunta, gente? A gente tem ainda 15 minutos. Vamos aproveitar para fazer uma última rodada de conclusão, portanto, do fechamento. Daniel, Antônio, você quer começar essa rodada? Para o fechamento, vou deixar você por último para fechar o fechamento. Daniel, eu queria passar a bola para você, aproveitar esse tempo precioso que a gente ganhou, depois de tudo que a gente discutiu aqui, conversou, e que você ouviu, acho que um celeiro de muitas ideias e propostas, né? Ações propositivas, especialmente com o Maravale. O que você acha que pode sair de fato? Bom, recapitulando tudo, né? Eu acho que, primeiro, aproximar de vocês, acho que fica como uma ação pós-evento, e acho que em vários aspectos. Eu aceito a ajuda da campanha também, acho que a gente tem que ver como é que a gente se encaixa nessa venda, entre aspas, do Rio de Janeiro, mas o que é um hub de tecnologia e inovação que vai gerar novos negócios, que vai absorver, né, quem está sendo formado aqui para, de alguma forma, se juntar ou criar seus próprios negócios. Acho que é legal, a gente poderia, aceito ali a oferta, e acho que vamos construir junto. Tem uma coisa que eu não falei muito, mas acho que é um lado que a gente traz para lá, que é um lado talvez mais soft do Maravale, que a gente nasce na região portuária, que passava o viaduto perimetral, era uma área meio abandonada e que está renascendo. Assim, tem vários residenciais, são quase 20 já lançados, moradores novos chegando, um bairro praticamente ressurgindo, né? E a gente está no meio desse complexo de novos prédios, desse novo bairro. E a gente, como o dia a dia é intenso de segunda a sexta, né? Horário comercial, acho que ninguém vai, até pode, mas não é esperado um uso intenso nos finais de semana. E a gente tem uma área muito grande, para quem já foi, é um galpão, tem uma área de eventos, uma arena muito grande. Então tem uma coisa que a gente tem na ideia e começou a testar, que é, vamos trazer um lado mais cultural, mais artístico aqui para dentro. A gente inaugurou uma galeria recentemente, tem umas esculturas lá, tem uns quadros, enfim. E a gente quer, de alguma forma, também que... E acho que aí a Casa Firjão é uma boa inspiração, né? Domingo é sempre cheio, vou tomar café ali, eu emporo o jardim, fica cheio. Né? Como é que eu trago também o entorno para abraçar o espaço? Até porque, para fazer um bom uso deles, a gente acabou sendo um galpão com uma área verde do lado ali, que é uma alameda, no meio de um monte de prédio. Então, como é que, de alguma forma, eu abraço esse entorno e crio outras opções que, de certa forma, conversa com outras indústrias, né? Então, vou botar exposições, apresentações, festivais. Então, a gente já teve a ideia, acho que falta ver como viabiliza. Vamos fazer um festival do Porto e vamos fazer aqui no entorno e usa toda a infraestrutura que a gente tem como base. Então, tem uma série de possibilidades. Eu acho também algo que a gente pode, com vocês, talvez, pegar alguns caminhos, algumas ajudas ou alguns potenciais interessados em construir. Se a Dream Factory quiser fazer alguma coisa ali no Porto também, a gente está à disposição para conversar. Então, trazendo um pouco esse outro lado também que a gente quer trazer para dentro, a gente usa muito lá o sistema, o A do arte para dentro ali da tecnologia também. Acho que isso é uma inspiração de outros lugares também, que eu acho que ajuda bastante. Talvez a vizinha L'Oréal, o nosso vice-presidente do grupo, é vizinho de vocês, pode pensar num projeto conjunto. Fica a provocação. Perfeito. Já alinhando, então,
ações propositivas, já estamos caminhando para a proposta do evento. Fernanda, também para a gente fechar, você foi citada pelo Tomás como case nacional, quiçá mundial até, em como, no marketing, como vocês trabalham essas experiências, eventos, a partir do que você ouviu aqui agora. O que você acha que a gente pode deixar de mensagem, até visando os eventos que vêm pela frente esse ano? Queria agradecer ao Tomás aqui pelas colocações que ele fez em relação à DREAM. Bom, acho que aqui a gente ouviu coisas muito importantes hoje, né? O Antônio trazendo, e o Tomás também trazendo a questão de fazer. Lá na Dream Factory, nós somos muito fazedores, né? Além de sonhadores, como o nosso nome já diz. O nosso guru, Roberto Medina, diz que um sonho sonhado já é uma realidade. Então, acho que é isso. Acho que a gente tem que sonhar e correr atrás para realizar e para fazer. Um ponto que o Tomás trouxe, o Antônio também, essa questão da união, acho muito importante. Nós do Rio precisamos nos unir, porque juntos nós somos mais fortes. Então, achei essa iniciativa aqui da união do grupo de criação, grupo de mídia, EBMN, muito interessante, muito forte, muito poderosa. E, assim, vamos transformar o Rio de Janeiro nessa capital cultural, reposicionar o Rio, né, como uma cidade pulsante, cultural, vibrante, onde a gente mostra toda a nossa criatividade e gerador de negócios, né? Assim, a gente tem um potencial incrível para gerar muitos negócios, então, juntos, com certeza, a gente vai conseguir fazer isso. Saio daqui muito animada e muito orgulhosa de estar fazendo parte desse movimento. Obrigada. Obrigada, Fernanda. Flávio. A inteligência artificial precisa de nós. Nós precisamos de quê depois desse encontro? Vou falar uma coisa que o Daniel falou, vou falar rapidinho. A gente do Rio, a gente tem uma autoestima muito, muito alta, né? Carioca sempre teve essa coisa do nariz em pé. E isso atrapalha a gente muitas vezes. Então, a gente tem medo, a gente não erra. Só que agora a gente tem que aprender a errar, porque o princípio do empreendedorismo, o princípio da startup, o princípio da tecnologia é errar muito, errar rápido, e errar mais barato. Então, para errar mais barato, a gente vai ter que errar muito e errar rápido. Então, o carioca tem que aprender a errar. Aprender a ser maker. Botar a mão na massa e, experimentei, não deu certo, experimenta de novo. E aí, é muito legal que a gente juntou todo mundo e fez a campanha Rio Herói e teve o prazer de ter um pós-planejamento que transformou no movimento. Então, acho que o que fica de legado aqui do nosso bate-papo é não deixar o Rio Herói morrer. Pelo contrário, ele começou agora. E ele começou como um movimento que a gente já tem embarcado a Firjan, já tem embarcado o Senai, já tem embarcado o Porto Maravilha, as entidades, e espero que todo mundo aqui tenha embarcado hoje nesse movimento para a gente, além de ser Rio, ser também ROI. Boa. Normal. Gabriel, o que você vê de ação futura nessa linha de não deixar esse movimento morrer, de que forma que o Senac, que tem esse guarda-chuva enorme, você acha que a gente pode atuar nessas ações propositivas de fato? Claro. Primeiro, obrigado a todos por ter ouvido aqui a gente, por ter trocado com vocês, achei tudo excelente. Eu acho que a missão maior é apresentar a cápsula, receber todo mundo na cápsula, para vocês conhecerem a cápsula, para que da próxima vez que eu volte aqui, pelo menos a metade levante a mão. E que eu tenho muito orgulho, na verdade, de fazer parte desse movimento agora, porque é disso que precisa mesmo, de construir pontes para fazer negócio e fazer a diferença pelo Rio. Acho que essa é a minha mensagem. E só agradecer. Então, Júlia, teremos encontro na Casa Firjan também, assim como na cápsula convidados. E para onde você acha que a gente pode apontar? Gente, vocês são sempre convidados. Eu estou aqui com um pouco de ciúmes, porque vocês todos vão ao Maravilha e vão à cápsula. Vocês não deixem de ir à Casa Firjan. É o seguinte, eu acho que assim, é muito legal participar desse movimento, né? O Rio de Janeiro está precisando de movimentos da gente. A gente também tem, por exemplo, na área de ciência, tecnologia e inovação, um movimento, uma aliança se formando, porque é isso, a gente tem muito potencial,
né, nos nossos índices todos de criatividade, inovação, competitividade, o Rio de Janeiro bomba na hora de entrar no funil, né? Muita gente formada, muitas instituições maravilhosas de ensino e pesquisa, muito laboratório, muito talento, mas como é que isso se reverte no fim do funil em nota fiscal? Né, em retorno para os empreendimentos que estão aqui. Então, assim, nesses índices todos, na saída do funil, a gente está perdendo para Santa Catarina. Gente, qual é o histórico, né, de inovação de Santa Catarina? É muito recente. Qual é a infraestrutura de ensino, pesquisa, agências de publicidade que tem em Santa Catarina? É muito pouco. Então, como é que a gente volta a trabalhar junto para desenvolver? Eu acho que assim, uma das colaborações da Firjan são os estudos, são os dados. Eu acho que o mapeamento que vai sair agora, vamos convidar todos vocês, esperamos vocês lá. Não vamos convidar, né, primeiro, porque senão o pessoal vem sempre, já vai lotar nosso auditório, que é pequeno, é o tamanho desse. Mas a gente espera que vocês estejam lá. É legal a gente conhecer esses dados, então o mapeamento vai ser lançado. O mapa de soft power também do interior do estado, acho que é uma ferramenta legal para vocês usarem. Os reportes de macro tendências de futuro estão todos lá disponíveis. Inclusive, a Firjan está lançando, não sei se vocês conhecem, o Observatório da Indústria. Está em soft opening ainda, como vocês gostam de novidades. Já estou dando aqui o spoiler. Dá uma procurada lá, dá uma busca. Observatório da Indústria. Então, todos os estudos da economia, por exemplo, do PIB, saiu agora o IFDM, que é o Índice Firjan de Desenvolvimento Municipal. Todos eles estão disponíveis lá no observatório também. E é muito legal a gente usar a pesquisa do Rio, né, gente? Queria falar uma coisa. A nossa coordenadora do Lab de Tendências foi convidada pela Fiesp para falar de tendências lá. Então, é muito legal quando a gente é convidado no Rio para falar lá em São Paulo de tendência, de futuro, de negócio, né? Então, assim, a gente não pode deixar de se encontrar. Eu acho que um evento que vai ter aí agora, que é da nossa área, é o Rio to See. Não tem como deixar de falar dele. A gente vai estar lá também com o stand e tal. Então, a gente precisa se encontrar, fazer negócio piloto, né, como que o Tomás sugeriu aqui, porque às vezes é isso, não é business de primeira. Primeiro a gente gera relação de confiança. Então, como é que faz um piloto que eu ganho, você ganha, e a gente constrói aí para o Rio de Janeiro um futuro mais legal e mais criativo e cheio de ROI. Obrigada, gente. Obrigada, Júlia. Tomás, você falou da importância de agir. Como você acha que a gente pode começar saindo daqui desse encontro? E você acha que comunicar para a inovação, para essas oportunidades tão grandes que a gente está ouvindo aqui, é diferente? Eu acho que, quando a gente falou muito de ação, né? Eu acho que a próxima ação, na minha opinião, por exemplo, a gente já sair daqui, Antônio Jorge e Flavinho, marcado com o Daniel, uma visita nossa lá, para a gente beber dessa fonte, para a gente entender, né, as dores, as oportunidades, né, para que a gente possa efetivamente aí construir mais um case, né, para a nossa cidade, fruto dessa união. Eu acho que a gente pode também, de repente, fazer até esse exercício também, mesmo já sendo muito parceiro da Casa Firjan, talvez fazer isso, mas não indo nos eventos, né, talvez indo lá uma hora para, de repente, conversar mais, né, sobre soft power, né, sobre coisas que estão sendo feitas, né, pela Casa Firjan, para que a gente possa transformar essas oportunidades, né, em novos movimentos, né? Talvez a gente consiga, a partir da experiência do Rio ROI, né, usar esse exercício que a gente fez lá na Central, na convenção da Central, para fazer isso para os parceiros, né? E eu acho que isso é o legado que fica desse encontro. Então, para mim, já valeu, né? A minha manhã já valeu, né? O que a gente teve a oportunidade aqui de beber desse conteúdo, das diversas colocações que foram feitas, e principalmente das oportunidades que surgiram da gente estar junto, né? Da gente se encontrar, da gente trocar e da gente fazer. Obrigada, Tomás. Antônio Jorge, missão cumprida, você acha? Missão cumprida, e a Júlia trouxe um dado que para muitos é uma novidade, mas eu já venho ouvindo há algum tempo que o Romilton, que está aqui, um dos meus sócios, ele mora em Santa Catarina, em Balneário.
E meio que para justificar por que ele abandonou, trocou o Rio por Santa Catarina, ele fica falando das maravilhas que estão rolando por lá. Então, eu acho que, lavando a roupa suja interna, talvez o que me deu mais força da gente estar liderando esse movimento, volta, Romildo. Vai melhorar as coisas por aqui. Mas, na verdade, missão cumprida. Eu acho que esse é um start de um movimento que começa com uma campanha que foi provocada com aceitação e aderência, né? O engajamento dos veículos. Né? Os veículos de OH, naturalmente, a gente sabia que iam aderir, mas quando a televisão, as emissoras de televisão resolveram aderir também, e está rodando. Eu acho que tem muita coisa para ser feita. Está claro que o que cada um dos que estão aqui na frente já estão fazendo e podem fazer, mas foi o que alguém provocou. Vocês também, de alguma maneira, trazer ideias, fazer. O grupo é aberto, o grupo é de todos nós. Vamos fazer, que tem muita coisa. De concreto, a gente já tem, além da festa, no dia 26 de junho, que estão todos convidados, a gente tem um fórum em agosto, que, dependendo da agenda, vai acabar sendo aqui na PUC, que também é a nossa casa, mas fiquem abertos, porque não tem local definido ainda. E é isso, agradecer a presença de todos, agradecer a você, a JB, e vamos embora, muita coisa para fazer. Valeu. Obrigada, gente. Último recado, lembrando que a gente vai ter um desdobramento. A partir desse encontro, a gente vai ter ainda gravações no estúdio, vai ter mais discussão sobre o Rio Herói no Conexões JB-FM.